Fala galera! A temporada 2025-26 do futebol europeu começou com um espetáculo de pura adrenalina e emoção, digno de uma final de competição continental. Em Udine, na Itália, o campeão da UEFA Champions League, Paris Saint-Germain, e o vencedor da UEFA Europa League, Tottenham Hotspur, se enfrentaram na Supercopa da UEFA. O confronto era mais do que uma disputa por um troféu inédito para ambas as equipes, era um teste de filosofias e um prenúncio do que os fãs podem esperar na nova temporada. O PSG, um gigante em busca de mais glórias, e o Tottenham, que iniciava uma nova era sob o comando do técnico Thomas Frank, proporcionaram uma partida que será lembrada por sua intensidade e reviravoltas dramáticas. Uma das curiosidades mais relevantes sobre o contexto do jogo foi a preparação das duas equipes. O PSG, após uma temporada exaustiva que culminou com a conquista da Tríplice Coroa na Europa e a participação na final da Copa do Mundo de Clubes, teve um período de férias consideravelmente curto e apenas 6 dias de pré-temporada. Em contrapartida, o Tottenham teve semanas de treinamento e disputou 6 amistosos para afinar o ritmo de jogo. Essa diferença de tempo de preparação se manifestou diretamente em campo. Embora o PSG fosse o favorito, a disparidade no vigor físico e na coesão tática inicial favoreceu o time inglês, que se mostrou mais pronto para a batalha desde o apito inicial. Esse fator de contexto é fundamental para compreender a dinâmica da partida e a forma como ela se desenvolveu, como se o jogo não tivesse começado em campo, mas sim nos bastidores da pré-temporada. O primeiro tempo. A partida começou com o PSG tentando impor seu estilo de jogo, baseado na posse de bola e na circulação constante, alinhado com o tradicional 4-3-3 do técnico Luiz Henrique. A equipe parisiense tentou usar sua linha defensiva alta e a projeção de seus laterais, Hakimi e Nuno Mendes, para criar superioridade numérica no ataque. Por outro lado, o Tottenham de Thomas Frank, que escalou seu time em um 4-2-3-1, adotou uma abordagem mais pragmática e letal. A equipe inglesa optou por uma postura defensiva eficaz, com intensidade nas marcações, focada em frustrar a troca de passes do meio-campo do PSG e explorar as transições rápidas. A análise estatística do jogo de fato corrobora a narrativa do primeiro tempo como um embate de filosofias. O PSG dominou a posse de bola, com impressionantes 67% contra 33% do Tottenham. No entanto, o controle de bola do time francês se mostrou estéril. Os dados mostram que o PSG teve 21 corridas para a área de jogo principal, mas apenas 7 corridas para a área do pênalti, indicando que, embora rondasse o campo de ataque, a equipe tinha dificuldades em penetrar a defesa adversária. Em contraste, o Tottenham se defendeu de forma compacta e, no ataque, foi mais direto e objetivo, criando as melhores chances do jogo. Alguns acontecimentos da primeira etapa que me chamaram a atenção. Aos 11 minutos, Nuno Mendes teve uma sequência de 2 jogadas ruins. A primeira ele tinha errado um passe, só que quando sobrou a bola de volta para os pés dele, ele acabou sendo desarmado, ou seja, perdeu a bola e criando um contra-ataque perigoso. Aos 17 minutos, embora o jogo estaria no começo apenas, eu sentia que a partida estava um pouco morna, com poucas finalizações dos dois times. Não sei se essa impressão era porque estava no começo e os times ainda estavam se estudando, mas a partida estava um pouco chata nesses minutos. Aos 22 minutos, em uma jogada Dembélé não conseguiu dominar a bola, e acabou escapando dos seus pés, dando a chance para o Richarlison desarmar o camisa 10 e ainda causando um contra-ataque perigoso. O resultado deste contra-ataque foi uma bela finalização do Richarlison na entrada da área, obrigando o Chevalier a fazer uma bela defesa, e para piorar ainda mais a vida do goleiro estreante, a bola deu um pequeno desvio no Pacho, dando mais dificuldade à defesa espetacular de Chevalier. Aos 24 minutos, teve o famoso cooling break. Naquela ocasião estava fazendo muito calor no estádio e os treinadores aproveitaram para fazer as suas organizações táticas para o resto do primeiro tempo. Aos 27 minutos, Pacho recuou a bola um pouco esquisita para o Chevalier, que quase deixou a bola sair do campo. Luiz Henrique aplaudiu, mas foi um recuo infeliz do Pacho. Possivelmente por falta de atenção. Aos 29 minutos, teve uma cobrança de escanteio para o PSG, e o Vitinha vai cobrar. Mas na minha opinião cobrou muito mal. A bola foi muito alta e nem sequer acertou o bolo de jogadores que estavam na grande área. Aos 31 minutos, Zaire-Emery errou um passe onde ele estava completamente isolado, e após alguns segundos ele foi correr atrás do prejuízo e acabou pisando na bola. E depois sendo desarmado, causando um contra-ataque. Em alguma minutagem que agora eu não vou lembrar de cabeça, eu acho que foi após esse lance de contra-ataque que o Zaire-Emery causou, Marquinhos fez 2 grandes jogadas defensivas em sequência. Ele interceptou um lançamento que era para o Richarlison, mas a bola sobrou para outro jogador do Tottenham finalizar com força, e ele conseguiu bloquear com o corpo deixando a bola sair. Isso tudo aconteceu na área do goleiro. Uma ótima jogada do Marquinhos. Aos 33 minutos, estava 204 passes completados para o PSG e 75 para o Tottenham, e 90% de precisão nos passes para o PSG e 77% para o Tottenham. Essas são algumas estatísticas que aparecem durante a partida e que nos dão noção de como os times estavam se comportando conforme o primeiro tempo foi passando. Para mim, o Tottenham era mais efetivo e perigoso nas jogadas do que o PSG. O primeiro gol do Tottenham ilustrou perfeitamente a execução de seu plano de jogo.
Aos 39 minutos, em uma cobrança de falta do Vicário, a bola aérea foi alçada na área. Embora o goleiro Lucas Chevalier tenha defendido o chute de João Palhinha, a bola voltou para Mick Van de Ven, que aproveitou a sobra e abriu o placar. O gol foi o resultado direto de um dos pilares da filosofia do novo treinador do Tottenham, Thomas Frank, que havia destacado publicamente a importância de usar as bolas paradas como uma arma fundamental. A estratégia do Tottenham foi clara. Permitiram que o PSG mantivesse a posse de bola em zonas seguras, enquanto esperavam a oportunidade perfeita para atacar as defesas francesas em lances de bola parada ou transições rápidas. A vantagem de 1-0 ao fim do primeiro tempo era o reflexo de um plano tático bem executado e da falta de ritmo do adversário. Aos 45 minutos, Richarlison deu meio que um passe de cabeça para o outro jogador do Tottenham, que finalizou pro gol. Mas o bandeirinha deu impedimento no lance. Richarlison, que fez uma ótima partida. Segundo tempo. O segundo tempo começou com um golpe que parecia ser um nocaute. Logo aos 48 minutos, em uma cobrança de falta do Kvaratskhelia, o zagueiro e capitão Christian Romero aproveitou um cruzamento de Pedro Porro e, de cabeça, ampliou o placar para 2-0. Chevalier, que até então estava bem na partida, deixou escapar uma bola que era fácil de defender. A partida parecia selada. O PSG, sem o mesmo vigor físico, se viu contra as cordas, incapaz de converter seu domínio de posse em chances reais de gol. Mas antes do lance do gol, aos 46 minutos, Doué fez um erro de passe grave, que resultou em uma finalização do Richarlison que o goleiro Chevalier fez uma boa defesa. Aos 49 minutos, Kvaratskhelia, em um cruzamento na área, tentou uma bicicleta para finalizar, mas acabou atingindo o Van de Ven, que ficou caído no chão. Romero foi dar uma conversa um pouco mais dura no atacante, os dois discutiram, o Kvaratskhelia até acabou tropeçando no Van de Ven, que estava no chão, mas no final disso tudo, os dois se reconciliaram. Aos 51 minutos, em um lateral cobrado, Hakimi errou um passe, depois veio 3 jogadores do PSG para fazer o desarme e o Doué conseguiu, mas foi só avançar um pouco o campo para que ele fizesse um passe errado. Até então, o PSG estava errando muito passes bobos, parecia que estavam desatentos na partida. Aos 55 minutos, cartão amarelo para o Barcola, por reclamação, sendo que foi o Doué que fez a falta. Aos 57 minutos, cartão amarelo para o Pacho. Pacho foi desarmado e, para impedir que o atacante do Tottenham fique cara a cara com o Chevalier, ele optou por fazer uma falta tática. Mas criou uma cobrança de falta perigosa. Pedro Porro bateu a falta, mas não acertou o gol. Aos 60 minutos, Richarlison e Hakimi fizeram um jogo de corpo para disputar a bola. Richarlison não gostou e começou a falar de forma mais áspera com Hakimi. O Sarrar separou o Richarlison, que continuava a discutir. Já o Hakimi permaneceu tranquilo, não mostrou reação e no fim tentou conversar de forma tranquila. Aos 61 minutos, o jogador do Tottenham tentou dar uma bicicleta, mas Nuno Mendes estava por perto até demais. E acabou fazendo uma falta. O juiz demorou um pouquinho para apitar. Nesse tempo em que ele demorou, houve uma finalização e Chevalier, de forma heroica, abriu seu corpo para impedir o gol, mas a bola acabou batendo nas suas partes íntimas. Aos 65 minutos, Doué, dentro da área, fez uma finalização linda, mas o goleiro fez um milagre. A bola sobrou para o Fabian Ruiz, limpou e chutou, mas foi bloqueado, mas o Barcola estava atento e chutou fazendo gol. Mas o bandeirinha levantou a bandeira e deu impedimento. Um balde de água fria para os torcedores e jogadores do PSG, aprofundando a sensação de que nada daria certo para os parisienses naquela noite. Aos 70 minutos, Hakimi deu um passe entre as pernas para o Mbaye, depois um passe limpo para o Dembélé finalizar, mas não acertou o gol. Uma bela jogada do Hakimi. Aos 77 minutos, Dembélé deu uma caneta no jogador do Tottenham, mas quando ele avançou um pouco o campo, ele fez um passe errado, desperdiçando o ataque. Aos 79 minutos, Vitinha, de fora da área, arriscou bater pro gol, mas não acertou mesmo. Aos 80 minutos, Lee foi atropelado e recebeu falta, que por poucos centímetros iria ser pênalti. Vitinha, na cobrança de falta, deu um chute muito forte, que acabou acertando a cabeça do Pedro Porro, que caiu no chão meio desnorteado. No entanto, o futebol muitas vezes recompensa a persistência. Luiz Henrique, reconhecendo a ineficácia do ataque, fez substituições cruciais que mudaram o panorama da partida. A entrada de Fabian Ruiz, Ibrahim Mbaye e principalmente de Lee Kang-in e Gonçalo Ramos nos minutos finais, injetou nova energia e inteligência tática no time. A aposta deu certo. Aos 85 minutos, Dembélé fez um cruzamento, mas o jogador do Tottenham corta de cabeça, sobrando pro Vitinha, que deu um passe simples pro Lee, um dos substitutos, pegou a bola na entrada da área e acertou um potente chute de pé esquerdo, diminuindo a vantagem para 2-1. O gol de fora da área demonstrou a capacidade do jogador em encontrar novas soluções contra o bloqueio defensivo do Tottenham. Aos 86 minutos, Nuno Mendes fez uma má jogada, não conseguiu dominar a bola, cedendo um lateral pro Tottenham. Aos 88 minutos, em uma cobrança de escanteio do PSG, Dembélé cobra o escanteio meio estranho, Nuno Mendes dominou a bola e chutou de fora da área. Mas o jogador do Tottenham fez um bloqueio de cabeça. Aos 89 minutos, Dembélé recebeu um cartão amarelo por reclamação.
em um lance de um possível pênalti, mas quando vi no replay não foi nada. O Tottenham, que parecia ter o jogo sob controle, sentiu o peso da virada. Com o tempo esgotando, a fé do PSG em sua capacidade de luta prevaleceu. Aos 90 mais 4 minutos, no último suspiro do tempo regulamentar, Hakimi fez um passe que quebrou a linha de defesa do Tottenham para o Dembélé, que cruzou a bola na área, e o herói da noite, Gonçalo Ramos, subiu mais que a defesa para cabecear e empatar o jogo, levando a decisão para os pênaltis. O gol de Gonçalo Ramos foi a prova definitiva de que a profundidade do elenco e a capacidade do treinador de fazer ajustes táticos precisos foram os fatores que viraram a maré da partida. O time, que antes rondava a área sem sucesso, ganhou um atacante de referência que soube finalizar uma jogada no momento mais crucial. O confronto também serviu para destacar performances individuais notáveis de ambos os lados. Pelo Tottenham, Pape Matar Sarr foi uma figura central. O volante senegalês se mostrou implacável na pressão, constantemente importunando o PSG no meio-campo e incansável em sua busca por desarmes. Christian Romero, o capitão, liderou a defesa e marcou um dos gols, mostrando que a equipe de Thomas Frank tem um líder que dá o exemplo. Richarlison, por sua vez, aproveitou a oportunidade e criou as melhores chances de ataque para os Spurs no tempo regulamentar, mostrando-se uma ameaça constante. No lado do PSG, os heróis da noite foram os jogadores que saíram do banco. Lee Kang-in e Gonçalo Ramos, com seus gols salvadores, foram a personificação da resiliência parisiense e do acerto tático de Luiz Henrique. A aposta no goleiro Lucas Chevalier, que substituiu o titular Donnarumma, também se mostrou crucial. Apesar de ter falhado no primeiro gol do Tottenham, Chevalier se destacou na disputa de pênaltis, defendendo a cobrança de Mick van de Ven. Outros jogadores como Hakimi teve 5 passes errados, 2 cruzamentos mal-sucedidos, 2 jogadas defensivas e 2 belos passes que quebram as linhas. Marquinhos, que fez 5 boas jogadas defensivas. Foi uma boa partida do Marquinhos, seguro na defesa. Kvaratskhelia perdeu 2 bolas e errou um passe. Não foi uma boa partida do camisa 7. Dembélé fez 2 erros de passe, perdeu a bola 2 vezes também, teve um cartão amarelo, um cruzamento mal sucedido, deu 3 passes que quebram a linha, um cruzamento bem sucedido, uma firula, uma assistência e fez o gol nos pênaltis. Doué perdeu a bola 3 vezes, fez 2 cruzamentos mal sucedidos, 3 erros de passe, sendo uma considerada grave, fez um desarme bom, uma boa finalização e um cruzamento bem sucedido. Vitinha fez 2 desarmes, 3 boas jogadas defensivas, perdeu a bola apenas uma vez, fez um cruzamento bem sucedido e um mal sucedido, deu uma assistência e perdeu um pênalti no final. Na minha opinião, quando ele bateu o pênalti, além dele errar o gol, ele foi muito lento para bater. Sei que isso é uma estratégia, mas isso irrita. Nuno Mendes errou um passe, perdeu a bola 2 vezes, 3 boas jogadas defensivas, um bom cruzamento e o mais importante, fez o gol do pênalti do título. Aliás, bateu bonito o pênalti. Barcola eu achei meio tímido no jogo, perdeu a bola uma vez, levou um cartão amarelo, mas ele não foi ruim no jogo. Zaire Emery foi entre bem e médio, apesar dele errar um passe grave. E por último Pacho, fez 2 boas jogadas defensivas, um desarme e levou um cartão amarelo. Contudo, a pressão do momento decisivo também cobrou seu preço. Pelo Tottenham, Matt Stell errou sua cobrança na disputa de pênaltis, atirando a bola para fora. Já pelo PSG, o português Vitinha também falhou, errando o primeiro pênalti da série. Esses momentos ressaltam a crueldade do futebol e como, em uma disputa tão equilibrada, a performance em um instante de alta pressão pode definir o destino de um time e de um troféu. Após um empate emocionante de 2-2, a decisão foi para os pênaltis, um momento de puro nervosismo. A sequência foi a seguinte: Vitinha falhou, colocando o Tottenham em vantagem. Dembélé, Gonçalo Ramos e Lee Kang-in converteram suas cobranças. Lucas Chevalier, o goleiro do PSG, defendeu a cobrança de Mick van de Ven, o autor do primeiro gol do Tottenham. A falha de Matt Stell, do Tottenham, que jogou a bola para fora, deixou o caminho livre para o PSG. Nuno Mendes, o lateral português, foi o responsável por converter o último pênalti, que selou a vitória por 4-3 e o título inédito da Supercopa da UEFA para o Paris Saint-Germain. O final da partida foi um coquetel de emoções contrastantes. Para o Tottenham, a sensação foi de amargura e frustração. A equipe esteve à frente por 2-0 com apenas 5 minutos para o fim do jogo, e perder o troféu nos pênaltis após uma atuação dominante na maior parte da partida foi uma derrota dolorosa. O sentimento entre os torcedores era de que o time jogou melhor e merecia o resultado, mas viu a taça escorrer pelos dedos em um final de jogo inacreditável. Do lado do PSG, a comemoração foi a de uma virada histórica e uma conquista épica. A alegria de um título inédito, conquistado com garra e superação, foi a tônica entre os jogadores e a torcida. O triunfo foi visto como uma demonstração da mentalidade vencedora da equipe, que se recusou a desistir mesmo quando tudo parecia perdido. O técnico Luiz Henrique, em sua coletiva de imprensa, demonstrou empatia, afirmando que o Tottenham jogou uma grande partida e talvez tenha sido injusto, reforçando que a vitória veio da capacidade de lutar até o final, independentemente da performance.
O confronto pela Supercopa da UEFA 2025 foi um caso clássico de um jogo definido não apenas por talento, mas por um embate de vontades e estratégias. O Tottenham, com uma pré-temporada sólida e um plano de jogo claro, dominou a partida em sua maior parte, frustrando a posse de bola estéril do PSG e sendo letal em lances de bola parada e transições. O desempenho da equipe de Thomas Frank, embora tenha terminado em derrota, mostrou que o clube inglês tem um futuro promissor, com um time organizado e intenso. Por outro lado, a vitória do Paris Saint-Germain, a primeira do clube na competição, foi um testemunho de sua resiliência e profundidade de elenco. Mesmo com a falta de ritmo e dificuldades físicas, a equipe soube lutar e, mais importante, seu técnico soube fazer as alterações táticas necessárias para quebrar o bloqueio adversário. A entrada de Lee Kang-in e Gonçalo Ramos foi um divisor de águas, provando que a capacidade de adaptação em tempo real e a força do banco de reservas são tão cruciais quanto o plano inicial. A Supercopa da UEFA de 2025 foi uma lição sobre como a mentalidade vencedora e a inteligência tática podem superar um desempenho aquém do esperado e transformar uma derrota iminente em um título histórico. O quadro de estatísticas serve como a base factual que sustenta a narrativa da partida, deixando claro o contraste entre a posse de bola do PSG e a eficiência do Tottenham, bem como a forma como a equipe inglesa soube ser mais letal e direta na criação de oportunidades de gol, mesmo com menos posse. Enfim, essa foi a análise do jogo entre PSG contra o Tottenham pela Supercopa da UEFA. Obrigado por assistir.